Bom, gente, agora nós vamos estudar os ácidos, tá ok? É a nossa terceira função inorgânica. Já vimos óxidos, já vimos hidróxidos, terceira função, ácidos. Tá? Os ácidos estão presentes aí no nosso dia a dia em alimentos, né? Em alguns equipamentos, né? Solução de baterias, refrigerantes. O que é que eles têm em comum? Nós já estudamos isso. Além de apresentarem um sabor azedo, os ácidos, segundo Arrhenius, são substâncias que, em água, em meio aquoso, sempre liberam o íon chamado hidroxônio ou hidrônio, que é o H3O+, ou o H+. E isso acontece somente em meio aquoso, tá ok? Então, ácidos são substâncias que, em meio aquoso, liberam íons H+. Então, vamos marcar aí meio aquoso. São substâncias que, em meio aquoso, liberam íons H3O+, tá aí, ou H+, tá aí. Então, todo ácido vai liberar esse íon comum, H3O+, ou H+. Pode observar aí, HCl é um ácido. Em água, está liberando H+, representado na forma H3O+. H+, e H3O+, é tudo a mesma coisa. Ácido sulfúrico, que é o H2SO4, tem 2 hidrogênios. Aquele ácido tiver 2 hidrogênios, vai liberar 2H+. O ácido fosfórico aqui, que é o H3O4, tem 3 hidrogênios, libera 3H+. Então, olha só, essas substâncias aqui são ácidos, né? E todas elas liberam esse íon comum, o H+. Além de liberar o H+, também libera o ânion, né? O ânion que está junto com o H aqui também é liberado. Mas o que interessa para nós aqui nos ácidos é a liberação do H+. Como eu disse, H+, H3O+, é a mesma coisa, então aqui nós temos exatamente essas três reações que são as mesmas de cima, né? Essas ionizações aqui são as mesmas, só a forma de apresentação que está diferente. Ao invés do H3O+, nós temos aqui apenas o H+, tá? Novamente, para te contar que é a mesma coisa. H+, e H3O+, é a mesma coisa. Se tiver um H, libera 1. Se tiver 2, libera 2. Se tiver 3, libera 3 e assim sucessivamente. Lembrando que essa carga aqui do ânion negativa corresponde à quantidade de hidrogênios que são liberados. Se liberou só um H+, o ânion tem carga menos 1. Se liberou 2H+, menos 2. Tá aqui, ó. Se liberou 3H+, menos 3. Aqui é a mesma coisa. Menos 1, menos 2 e menos 3. Isso aqui segue sempre essa regra. Tá? A quantidade de hidrogênios que liberar será a carga negativa do ânion formado. Características dos ácidos. Quais são as características? Sabor azedo. As frutas cítricas, por exemplo, elas são ácidas, elas são azedas. Reagem com base formando sal e água. Qualquer ácido reage com qualquer base formando sal e água. Tá? Reação de neutralização. O papel de tornassol azul fica vermelho, né? São os indicadores. Então, o papel de tornassol fica vermelho. E a fenolftaleína, que se estiver vermelha, fica incolor. Se ela estiver vermelha, ela está em meio básico. Se você joga essa fenolftaleína em meio básico num ácido, ela fica incolor. Então, a fenolftaleína fica incolor no ácido e o papel de tornassol fica vermelho no ácido. Os ácidos conduzem corrente elétrica somente em solução aquosa. Por quê? Por causa da liberação desses íons aqui. Esses íons possuem movimento livre na solução e toda solução que tiver íons em movimento livre vai conduzir corrente elétrica. Então, os ácidos são substâncias que conduzem corrente elétrica se estiver em meio aquoso, né, dissolvido em água. Os ácidos dividem-se em 2 grupos. Os que não contêm oxigênio são chamados de hidrácidos. Então, não contêm oxigênio são os hidrácidos. E os que contêm oxigênio são chamados de oxiácidos.
tá? A fórmula geral dos hidrácidos é dada por HE, onde H, né, é o hidrogênio, que o ácido sempre vai começar com hidrogênio, todos os ácidos começam com hidrogênio, mais algum outro elemento, né, aí vai depender a carga negativa desse elemento, será o número de hidrogênios aqui, tá? Então vai depender, vai variar esse número aqui. E os hidrácidos possuem uma nomenclatura que é diferente dos oxiácidos, então por isso que está separada, a nomenclatura dos hidrácidos, depois nós vamos ver a nomenclatura dos oxiácidos. Quando nós tivermos um hidrácido, então, que é um ácido que não tem oxigênio, como que faz para dar o nome? Ácido, mais o nome do elemento, mais hídrico. Tá? Então tá aqui, ó, o HCl, não tem oxigênio. O Cl é o cloro, então como que fica o nome? Ácido clorídrico, vendido no supermercado como ácido muriático. H2S, né? O enxofre vem do latim sulfuro, então fica ácido sulfídrico, tá vendo? Hídrico no final. HCN, ácido cianídrico. Esse CN é o ciano, né? Do cianeto, vem do ânion cianeto. Então ele é chamado de ácido cianídrico. O HF, o flúor, fluorídrico. HBr, BR é o bromo, bromídrico. HI, o I é o iodo, iodídrico. Então sempre hídrico no final. Bem fácil então, né? Ácido, nome do elemento que está junto com o hidrogênio, mais hídrico. Já os oxiácidos, além de ter hidrogênio e mais algum outro elemento, também vai ter o oxigênio. Os oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio, né? Então o E, que é o elemento que geralmente é um ametal, pode ser, existem alguns ácidos em que esse elemento aqui é metal, mas na maioria das vezes é um ametal. Apresenta um NOx variável. Assim, o nome do oxiácido poderá variar de acordo com o elemento, o grupo em que se encontra e seu NOx. E isso irá determinar a formação de determinado íon. Observe a seguir as situações possíveis, né? Aqui é o seguinte, gente. Na nomenclatura dos oxiácidos, nós vamos ter que determinar o NOx desse elemento aqui do meio. Aí vai seguir a mesma regra lá dos óxidos, principalmente dos óxidos, aqueles óxidos ácidos, ou os óxidos moleculares, né? Aqueles óxidos ametálicos. Qual que é a regra? Oso para o menor NOx, ICO para o maior NOx. Então, olha só. Depois a gente vê essa tabela aqui, que essa aqui só vai funcionar para elementos da família 7A. Olha só nesse caso aqui. Ó. No HNO3, o NOx do nitrogênio é mais 5. No HNO2, o NOx do nitrogênio é mais 3. Então, no HNO3, o NOx é maior, mais 5. Tá aqui, ó, mais 5. Então, se o NOx é o maior, termina em ICO. Por isso que o HNO3 é chamado de ácido nítrico. Observe no HNO2. No HNO2, o nitrogênio tem NOx mais 3. É menor, porque o nitrogênio pode ser ou mais 5 ou mais 3. Mais 3 é o menor. Menor termina em oso. Então, por isso que o HNO2 é o ácido nitroso. Ok? Então, ICO para o maior NOx, oso para o menor NOx. Ok? A mesma coisa acontece com o enxofre. No H2SO4, esse S aqui, o enxofre, o S, né? O enxofre tem NOx mais 6. No H2SO3, o enxofre tem NOx mais 4. Mais 6 é maior que mais 4. Então, o maior termina em ICO, por isso que o H2SO4 é o ácido sulfúrico. E no H2SO3, como o NOx é mais 4, é o menor, o nome termina em oso, ácido sulfuroso. Ok? Bom, existem algumas variações, né? Nem todos os elementos têm apenas 2 NOx, igual no caso do fósforo, que lá nós temos o fosfórico, nós temos o fosforoso e temos também o P com NOx mais 1. Se o fósforo tiver NOx mais 1, começa com hipo, olha lá, começa com hipo e termina em oso. Então, aqui são alguns casos, né, em que o elemento tem mais de um NOx. Não se preocupar muito com isso não, tá? Não costuma cair muito em prova isso não. O importante é você saber que termina em oso quando é o menor NOx e termina em ICO quando é o maior NOx. Agora, para os elementos da família 7A, cloro, bromo e iodo. Vai acontecer com esses três. Com o flúor não acontece não,
tá? Não existe oxiácido formado com flúor. O flúor só forma o hidráxido HF, que é o ácido fluorídrico. Agora, cloro, bromo e iodo possuem 4 NOx possíveis. Mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Isso para elementos da família 7A. Tá? Cloro, bromo e iodo. Como que vai funcionar? Olha lá. Vou começar de baixo, vou de baixo para cima, para começar do menor e terminar no maior. Quando o NOx for mais 1, elementos família 7A. Cloro, bromo e iodo. Quando o NOx for mais 1, no caso do HClO, o nome do ácido começa com hipo, ó, começa com hipo e termina em oso, tá? São 4 NOx possíveis, mais 1, mais 3, mais 5, mais 7. Se o NOx for mais 3, no caso do HClO2, quando o NOx for mais 3, o nome só termina em oso, ácido cloroso. Quando o NOx for mais 5, o nome só termina em ico, ácido clórico. Quando o NOx for mais 7, o nome começa com per, ó, per, e termina em ico. Então, por isso que fica perclórico. Só vai acontecer com esses 3 elementos: cloro, bromo e iodo. Essa mesma regra aqui. Ó. Se fosse o bromo, perbrômico, brômico, bromoso, hipobromoso. Se fosse o iodo, como é que ia ficar? Iodídico, né? Aliás, aqui periodídico, né? Aqui iodídico, aqui iodoso e aqui hipoiodoso. Então ia mudar só esse meio aqui, tá? Cloro, bromo e iodo. Aqui nós temos alguns outros casos, né? Outros ácidos e formas, mas isso aqui tem que saber decorado mesmo, tá? Esse aqui já não tem regra, não. Então, lá, o ácido arsênico é o H3ASO4. O ácido tiosulfúrico, H2S2O3. O ácido bórico, H3BO3. Ácido permangânico, ó, um caso aqui em que o elemento do meio é metal. Ó. Aqui também, né? O arsênio. H2CR2, esse 2 é embaixo, tá? H2CR2O7 é o ácido crômico. HCNO, ácido ciânico. H2CrO4, ácido crômico. São ácidos que dificilmente vai ter alguma prova, vestibular, Enem, que vai pedir esses nomes. Tá? Isso aqui é coisa que você tem que saber decorada e esses tipos de provas não cobram muita coisa decorada, não, tá? É mais fácil ter uma questão que vai te cobrar isso aqui, que já é regra, ou aqui, do que cobrar esses outros ácidos que são menos comuns, tá? Muito difícil de ter uma questão assim, tá ok? Bom, gente, aqui nós temos nesse Saiba Mais, né, várias reações de formação de ácidos. Os ácidos são formados quando os óxidos ácidos reagem com água para formar os ácidos, tá? Então, olha só, você tem aqui um óxido ácido, que é o CO2, reagiu com água, formou um ácido carbônico. Você tem aqui um óxido ácido, N2O5, reagiu com água, formou um ácido, HNO3. Você tem outro óxido ácido, Cl2O7, reagiu com água, formou um ácido perclórico. Então, desse lado aqui, todos são óxidos ácidos, tá? Eles estão reagindo com água, às vezes reagem com 2 moléculas de água, às vezes reagem com 3, e formando sempre ácidos, tá? Então, deem uma olhadinha nessas reações aqui depois, tá? Mas em geral o que está escrito aqui é isso, tá? Óxidos ácidos reagem com água, formando os ácidos. Lembrando que há diferença, tá? Uma coisa é óxido ácido, outra coisa é oxiácido. São coisas diferentes, tá? Óxidos ácidos são óxidos, é uma função inorgânica. Oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio, tá? São coisas diferentes, beleza? Bom, aqui agora já é mais importante, classificação dos ácidos. Primeiro, quanto à força. Existem ácidos fortes, existem ácidos moderados, existem ácidos fracos. Como que é determinada essa força dos ácidos? A partir do grau de ionização.
Grau de ionização tem a ver com o número de moléculas ionizadas. Na verdade, é o resultado de um cálculo. Esse grau de ionização é representado pela letra alfa. E ela é resultado de um cálculo, onde a gente divide o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas, vezes 100, porque esse alfa ele é dado em porcentagem. Se esse alfa for maior que 50%, ou seja, vamos dizer que eu coloquei 1000 moléculas de ácido na água. Qualquer tipo de ácido, 1000 moléculas. E dessas 1000 moléculas, 600, se tivesse um jeito de contar, né, essas moléculas, existem algumas máquinas muito sofisticadas, alguns aparelhos muito sofisticados que fazem esse tipo de cálculo. Mas vamos dizer que tivesse jeito de eu contar essas moléculas. E dessas 1000 que eu dissolvi em água, 600 ionizaram. O que é ionizar? Liberar o H+. Porque nem todas as moléculas liberam H+. O HCl, você dissolve na água. Não são 100% das moléculas de HCl que vão liberar H+, e Cl-. Algumas vão continuar HCl agarradinho, ali dissolvido na água, tá? Isso acontece. Nada na natureza é 100%. Se esse grau de ionização, então, né, igual eu falei lá, 1000 moléculas de ácido, se dessas 1000, 600 liberaram H+, quer dizer que o meu alfa é de 60%. Olha lá, o meu ácido, então, será forte. Porque se o alfa for maior que 50%, nós teremos um ácido forte. Agora, se eu joguei 1000 moléculas de um ácido na água, dissolvi, e apenas dessas 1000, apenas 100 moléculas liberaram H+. As outras 900 continuaram agarradinho, o hidrogênio com o ametal lá. Bom, se de 1000, 100 ionizaram, nós temos 10% de alfa. Grau de ionização igual a 10%. 10% está compreendido aqui, nos ácidos moderados. De 5 a 50% o ácido é moderado. Se dessas 1000 eu tiver apenas 10 moléculas que liberaram H+, aí eu vou ter 1% de alfa, 1% de grau de ionização. Se esse alfa for menor que 5%, nós temos um ácido fraco. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos. O ácido sulfúrico tem grau de ionização 96%, portanto ele é forte. O fosfórico também 68%, então ele também é forte. Já o ácido acético, o ácido etanóico, tem grau de ionização 5%. 5% é fraco, tá? De 5 para baixo é fraco, beleza? Mas como é que eu faço para saber isso? Ou você tem uma questão que vai te fornecer esses valores, igual eu falei, 1000 moléculas, 400 ionizaram, 600 ionizaram, 100 ionizaram. Ou o problema te dá esses números para você calcular o alfa, ou então, se você tiver a fórmula do ácido, tem como você saber se ele é forte ou fraco. Existe essa regra aqui, ó. No caso dos hidrácidos, quais são os fortes? Somente esses três, HCl, HBr e HI. Somente esses três hidrácidos são fortes, tá? E é nessa ordem, HCl menor que HBr, menor que HI. Agora, o HF é um ácido moderado, né? Ele é um ácido que não é forte, apesar de ele estar na família 7L, não é forte. Os fracos são qualquer outro, tirando esses quatro aqui, HCN, H2S, H3, FS, N6. Qualquer hidrácido sem ser HCl, HBr, HI ou HF é tudo fraco, tá? Então fracos são os demais. Então nessa ordem, HCl, HBr, HI, portanto o HI é o hidrácido mais forte de todos, né? Nessa ordem aqui de grandeza, né? de força ácida. O HF é um ácido moderado, terá um grau entre 5 e 50, todos os outros fracos. Agora, no caso de oxiácido, os oxiácidos possuem hidrogênio e oxigênio. Qual é a regra? Os oxiácidos podem ser classificados de acordo com a seguinte regra. Número de oxigênios menos número de hidrogênios igual a x. Se x for maior que 1, o ácido é forte ou muito forte. Se o x for igual a 1, o ácido é moderado. Se o x for menor que 1, o ácido é fraco. Então, você vai subtrair o número de oxigênios pelo número de hidrogênios. Igual está aqui, no H3BO3. 3 hidrogênios, 3 oxigênios. Aí você faz a conta. 3 menos 3, 0.
0 é o quê? 0 é menor que 1, então ele é um ácido fraco. O H3BO3 é um ácido fraco. Agora, no HNO3, 3 menos 1 é um hidrogênio, né? 3 menos 1 dá 2. 2 é o quê? Ó, maior que 1 é forte. Então, o HNO3 é um ácido forte. H3PO4, 4 menos 3, 1. 1 é o quê? Moderado. Olha lá. Se o número de oxigênios menos o número de hidrogênios der 1, o ácido é moderado. HClO4, 4 menos 1 dá 3. 3 é o quê? Maior que 1 é forte ou muito forte. Então, 3 é muito forte. 2 é forte, 3 é muito forte. H2CO3, 3 menos 2 dá 1. 1 é o quê? Deveria ser moderado, mas é fraco. Ou seja, no H2CO3 nós temos uma exceção, tá? Esse H2CO3 aqui é a famosa exceção, tá? Ele é exceção à regra. Apesar de ter dado 1, ele é um ácido fraco, tá? Exceção, né, gente? Toda regra tem a sua exceção. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, monoácidos têm apenas um hidrogênio ionizável. Nos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis, nos oxiácidos, apenas os que se ligam ao oxigênio. Então, ó, HCl tem um hidrogênio, monoácido. HF, um hidrogênio, monoácido. HNO3, um hidrogênio, monoácido. Aqui é a mesma coisa, monoácido. No caso do H3COOH, tem 4 hidrogênios no total. 3 aqui, mais um aqui. Só que esses 3 hidrogênios estão ligados no carbono. Hidrogênios ligados a carbono não são ionizáveis. Somente aqueles que estão ligados ao oxigênio são ionizáveis. Ó, falou aqui, ó, apenas os que se ligam, né, todos os hidrogênios são ionizáveis. Ó, vou marcar a escritura. Todos os hidrogênios, nos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis e nos oxigenados, apenas os que se ligam ao oxigênio. Então, que está ligado no oxigênio é só esse hidrogênio aqui. Ó. Então, ele só libera um hidrogênio. Apesar de ter 4, só libera um. Portanto, esse ácido aqui, que é o ácido etanoico, ele é monoácido. Ok? Então, tá aqui a representação disso. Ó. Olha o HNO3, né? O H2NO3. Apesar de não existir H2NO3, né? Esse H aqui não vai ter ele não, tá ok? É só H, é essa fórmula aqui, é só HNO3. Nós temos apenas um hidrogênio ionizado. Tá? Agora, nessa outra fórmula aqui, temos 2, esse e esse. Nessa outra fórmula aqui, esse e esse não são ionizáveis. Esses aqui não são, porque não estão ligados ao oxigênio. Somente esse hidrogênio aqui que é ionizável. Então, ele é um monoácido. Diácido ou ácido diprótico tem 2 hidrogênios ionizáveis. H2S, H2CO3, H2CO4, H3PO3. Olha só, 2 hidrogênios ligados ao oxigênio são ionizáveis, então libera 2, é um diácido. Se aqui no H2SO4 também é a mesma coisa, 2 hidrogênios ligados a oxigênios, libera os 2, diácido. No caso do H3PO3, somente 2 hidrogênios que são ligados ao oxigênio. Esse hidrogênio é ligado ao P. Nesse caso, esse hidrogênio aqui não é ionizável, somente esses 2, então por isso que ele também é um diácido. Então, gente, isso aqui segue a mesma regra. Triácido, 3 hidrogênios ionizáveis, né? Devem ser 3 hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Então, no H3BO3, esses 3 são ionizáveis, porque estão ligados ao oxigênio. No H3PO4, a mesma coisa. Esses 3 hidrogênios aqui são ionizáveis, né, porque estão ligados ao oxigênio. Então, é isso aí, gente. Monoácido. E monoácido. 1 hidrogênio ionizável, diácido 2, triácido 3. No caso da volatilidade, existem ácidos voláteis e ácidos fixos. Tá? O que são ácidos voláteis? São ácidos que evaporam facilmente em temperatura ambiente. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos. HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, HNO2, HNO3, CH3COH. São todos ácidos que possuem baixas temperaturas de ebulição. Ou seja,
evaporam facilmente em temperatura ambiente. Já os ácidos fixos são aqueles que não evaporam com facilidade, ou seja, possuem temperatura de ebulição alta. Temos aqui alguns exemplos, H2CO4, H3BO3, H3PO4. Então, são ácidos que não evaporam com facilidade, tá? Em temperatura ambiente. Isso aqui não vale a pena saber decorado, né? Mas você tem que saber que existem ácidos que evaporam muito fácil em temperatura ambiente e ácidos que não evaporam. Os que evaporam são voláteis e os que não evaporam são fixos, ok? Aqui nós temos, né, alguns ácidos, né, as características de alguns ácidos mais utilizados. O ácido clorídrico, depois vocês dão uma lidinha aí, né, para ver para que ele serve. O ácido sulfúrico, né, um dos mais importantes. O ácido nítrico, né, vocês vão ler aí também para que ele é utilizado. O fosfórico, acético, fluorídrico, carbônico, todos ácidos muito utilizados, né, no nosso dia a dia aí. Depois nós temos, né, algumas questões aí que vocês vão fazer para nós. Na próxima aula estudaremos os sais, beleza?